vou mostrar na parte de configuração, que é essa parte de atividades aqui. Então aqui, até eu coloquei copiando na área de vocês. Então, por exemplo, se esse meu cliente ele não está dentro do escopo da nossa consultoria em criar o post dele, mas se ele quiser que a gente crie, isso aqui não importa se a nossa empresa, né, se a nossa consultoria, a nossa agência aqui vai ter um serviço terceirizado, mas ele sabe que para criar um post demora em média aí 1 hora, então vai ter um custo aí de R$100. Se precisar gravar um vídeo, ajudar a gravar um vídeo, lá um videozinho de 5 minutos, ele também vai pagar R$100. Então toda essa estrutura aqui que a gente montou, né, de serviços, né, de atividades aqui, vocês podem colocar qual que é a mensuração de vocês, né, qual é o tempo que é gasto e qual que é o valor que vocês vão disponibilizar para os seus clientes aqui. Toda vez que você cadastra um cliente, vai ter um dos campos lá que é para você cadastrar o usuário e a senha para ele ter acesso. Ok? Então, passando aqui, algumas coisas são básicas, né? Então, essa estrutura aqui das atividades vai ser dentro de algum dos módulos, né? Ele vai perguntar esse status aqui. Esse dias da semana, eu estou terminando ele, né? Ele tá, basicamente ele está pronto, mas o que é esse daqui? Tanto os dias da semana como as horas de trabalho e a indisponibilidade. Isso aqui, se eu tiver uma tarefa que eu aloquei para um consultor meu, o próprio sistema vai bloquear se eu colocar naquele mesmo dia, aquele mesmo horário. Então, para não ter um acúmulo ali de atividade, né, e alguma atividade ficar parada, ele só vai deixar eu alocar para aquele mesmo consultor num prazo que eu determinei. Então, se eu coloquei ali das 8 às 9 para ele cuidar de fazer a estratégia ali do post no Facebook, por exemplo, eu só vou conseguir alocar uma outra atividade para ele a partir das 9 horas. Então, isso é uma segurança que a gente tem também. Então, aqui os tipos de campanha. Vocês podem dar um nome que vocês quiserem. Então, eu também já pré-configurei no ambiente de vocês essa que é o que a gente está vendo, pelo menos no momento. Então, ativação, aquisição, monetização, campanha de SEO, de tráfego pago, também fazer um planejamento aqui, um workshop, um mini treinamento, e-commerce e a parte do copyright. Então, é isso que eu coloquei como os tipos de campanha. Quais são os públicos dessa campanha? Vocês vão ver que isso aqui é baseado no material que a gente teve no treinamento, mas aqui a gente está falando dos consultores, dos empresários e dos clientes. Na hora que eu passar na tela lá, vocês vão identificar de onde que dava esse material. Os canais que eu vou estar trabalhando. Então, a princípio, eu coloquei aqui todos, pelo menos os mais utilizados, mas de repente a agência de vocês vai trabalhar basicamente com Facebook, Instagram e o blog. Então, o restante ou você deixa aqui, ou você pode apagar. Essa categoria aqui, a princípio eu deixei ela aberta, até com o botão de novo aqui, para se caso vocês quiserem incluir mais alguma área que não esteja aqui, mas isso aqui é basicamente na hora que a gente for criar, a gente identificar qual a categoria que esse cliente nosso pertence. Tá? Então, antes de criar, só vou pedir para vocês para dar uma olhada aqui para ver se aquela categoria não entra. Eu não quis deixar bloqueado só para que eu criasse essa categoria, porque uma das finalidades do sistema é ele ter uma vida própria. Então, com a própria experiência nossa, com a própria habilidade nossa, que a gente vê que precisa das coisas, então a gente tem que lembrar que a hora que eu criar essa categoria, ela vai estar disponível para todo mundo também. Depois eu vou explicar a parte de compartilhamento das campanhas. Aqui nessa tela, né, só para exemplificar, ela tem sempre a mesma estrutura, então os botões vão estar aqui, os itens vão estar listados embaixo, e aqui no rodapé tem esses botões aqui de navegação, né, onde eu posso, quando eu tiverem mais itens aqui, eu posso aumentar aqui até mostrando 50 ao mesmo tempo, ok?
Aqui também os tipos de consultoria. Então, eu chamei aqui, né, de consultoria mestre, consultoria maestro, a consultoria mista e uma consultoria aqui de participação. Então, a mestra aqui, como a gente viu nos treinamentos, a gente oferece... são aqueles modelos, né, que a gente oferece tudo, a gente faz tudo, né, ou a gente faz toda a estratégia, o cliente faz a parte dele, ou a gente faz uma parte e o cliente faz uma outra parte. E aí o que eu coloquei um adicional aqui por exemplo, eu tenho um cliente onde ele tem 3 empresas diferentes e tem vários produtos. Então eu posso cuidar de uma empresa enquanto ele cuida das outras, ou eu posso cuidar de um produto só e ele também cuida dessas outras. Como na nossa área de casamento, por exemplo. Eu tenho uma produtora de vídeo, a gente tem um estúdio de fotografia também, e a gente atua na área de casamentos, de aniversários, bodas. A única coisa que a gente não faz é formatura. Então eu posso cuidar das campanhas, na verdade, cuidar das campanhas de casamento, enquanto a própria empresa cuida das campanhas de aniversário, de bodas, enfim, de todas as outras. Então, essa aqui que eu coloquei, uma quarta aqui, e especificamente essa parte da participação, o que é? Tem algumas agências tradicionais aqui que estão perguntando como é essa metodologia. Então, eu poderia ter 1 ou 2 pessoas trabalhando dentro dessa agência para passar todo o que é essa campanha de vendas online, então executando dentro dessa agência, né, como se fosse uma house mesmo. Então, enquanto ele tem toda a estrutura full service, eu teria 1 ou 2 pessoas criando toda a estratégia específica só para os clientes dessa agência. Então, isso que eu pensei. Então, as categorias aqui dos cronogramas de pauta. Então, vocês vão ver lá depois que isso aqui está envolvido lá com a nossa página do WordPress. Então, as categorias que a gente vai estar utilizando. E aí, aqui os primeiros passos. Então, aqui basicamente é o que vai começando a tomar forma no nosso sistema. Então, o que eu pensei aqui? Qual que é o passo a passo quando eu estou negociando com o cliente e ele vira para mim e me manda uma mensagem no WhatsApp, falou, Rogério, eu gostei daqui da apresentação que você fez, a gente já conversou, então vamos fazer o seguinte, vamos fechar e eu queria saber o que eu tenho que fazer agora. Eu tenho que mandar meus dados para fazer o contrato, você faz contrato ou não, então o que eu fiz aqui? Já uma sequência das coisas que eu preciso começar a fazer. Então aqui, eu tenho que criar o domínio, né, definir a hospedagem, criar o site desse cliente, eu tenho que adicionar o seu usuário ou agência como administrador lá do Facebook, eu tenho que pegar usuário e senha de todas as redes sociais, eu tenho que pedir as logomarcas do cliente, né, para, se eu quiser até fazer o contrato, tenho que limpar o conteúdo de todas as redes que ele tem, porque tem muita coisa pessoal, analisar aquele questionário que a gente manda para o cliente, que seria o questionário de campanha de vendas, que até eu perguntei hoje se era esse o questionário que o pessoal estava pedindo lá no grupo. Esse aqui é aquele questionário onde você define as suas 10 prioridades, das 10 você seleciona 5, e dessas 5 você seleciona uma só que vai ser o foco que a gente vai estar trabalhando com esse cliente. Então, criar o cronograma de pautas, se esse cliente tem uma lista de e-mail, enfim, eu tenho tudo aqui a minha categoria dos primeiros passos. Ok? Só perguntar se vocês estão acompanhando, se o áudio continua legal, se o vídeo está chegando bem. Só para ter um feedback aí de vocês. Então, vou começar aqui pela área de clientes, pelo menu de clientes. Então, mostrar o meu exemplo aqui. Então, toda a tela que a gente entrar vai ter esse filtro inicial aqui, onde eu posso filtrar por alguns tipos, né, que eu coloquei aqui para ter um acesso mais rápido. Então, pelo tipo de consultoria, pelo escopo, pelo contato, as oportunidades que foram geradas e pelo status. Então, se eu clicar aqui, se eu não selecionar nada, se eu clicar aqui, né, na pesquisa avançada, ele vai me trazer tudo
todos os clientes aqui que eu estou prospectando. Então, eu tenho aqui que esse meu cliente aqui, no caso, né, Maisons Pousari, vai ser o tipo de consultoria aqui vai ser Maestro, o escopo a gente vai trabalhar com SEO, então eu tenho 70% de oportunidade de fechar com esse cliente, ele está em prospecção, então a data da primeira visita foi 1/2 aqui, o horário e qual que foi o valor que foi oferecido para esse cliente. E depois qual que é a próxima data. Então deixa eu até abrir aqui como que é essa tela. Então eu tenho lá meu cliente aqui, o tipo da consultoria, a data dessa visita, o escopo, a hora da visita, a oportunidade que foi gerada aqui, uma observação que eu quiser colocar, e aí sempre quando eu colocar um novo aqui embaixo, então ele vai basear na última que eu fiz, então a gente coloca aqui, sei lá, aí é um critério de vocês, mas pode colocar aqui 3 dias depois ou uma semana depois para poder entrar em contato. E uma vez que eu alterei esses dados aqui, automaticamente ele já vai alterar essas últimas informações aqui que eu estou em cima. Então, por exemplo, aqui dos 70% ele chegou a 80%, ou chegou a 90%. O status aqui, ele está revendo o orçamento, por exemplo. Ou ele é um cliente que é fechado ganho e fechado perdido. Então, eu tenho todo esse acompanhamento aqui, que seria a primeira coisa que a gente começa a fazer, que a gente fazia isso aqui, um acompanhamento lá pela planilha, né? Então, tinha uma planilha com todos os clientes que a gente estava prospectando. Então, isso aqui já está dentro do meu ambiente aqui. Então, a primeira coisa que eu fiz antes de chegar nessa tela, antes de eu ter o contato aqui, o que eu fiz? Eu fui lá no meu cliente, na minha lista de clientes, eu fiz o cadastro dele aqui, pegar só o meu cliente modelo. Então, eu já cadastrei esse meu cliente. Então, a partir do momento que na fase da negociação aqui, eu coloco como cliente ganho, ele deixa... Desculpa, deixa eu voltar. Uma vez que eu coloco ele como prospecção aqui, ele vai aparecer nessa parte de prospecção do meu cliente. Se ele já tiver como cliente ganho, ele some dali. Por isso que quando eu fiz a listagem ali das prospecções, só tinham 2 empresas ali listadas, tá? Então aqui eu vou colocar o nome do cliente, aquela área de atuação que está ali nas configurações, aí os dados pessoais desse cliente, o e-mail dele, e lembrando que aqui é o usuário que vocês vão estar criando dentro do nosso sistema. O ideal aqui é que a gente coloque o e-mail da pessoa, tá? Para não ficar esse nome solto aqui e vocês mesmos conseguirem identificar. Esse link aqui eu deixei aberto porque eu pensei em colocar aquele formulário, deixa eu até abrir aqui, eu pensei em colocar aquele formulário dos questionamentos, né, que a gente faz, esse que eu comentei, que são as 10 principais coisas, depois você seleciona 5 e seleciona uma, então eu já deixei o link aqui. Tá? Então, no caso aqui, estou mostrando aqui meus 4 últimos clientes que responderam. Então, vou pegar aqui, ó, meu cliente aqui, que era Eco Design, então tenho todos os dados dele aqui. Então, se trabalha com outras redes, enfim, esse aqui é aquele questionário que eu preferi fazer aqui no Google Docs, uma vez que eu tenho que mandar esse formulário para o meu cliente. Então, eu mando o link para ele, ele completa essas informações aqui, e depois eu venho aqui no meu cadastro e coloco o link para ficar mais fácil, né, de verificar, ou se não for eu, se for alguém da minha equipe, saber que eu tenho um formulário lá já preenchido. Aqui o valor mensal e qual que é o dia desse pagamento. E se caso eu já tenho um contrato feito com esse cliente, né, se eu estou começando com o sistema de gestão agora, mas eu tenho outros clientes que eu já venho trabalhando com eles, então eu só seleciono aqui, ou eu arrasto o meu contrato para cá, ele fica anexo aqui também. Ok? Então, aproveitando essa mesma tela aqui, eu vou partir para a copy desse meu cliente. Então,
Vou aumentar um pouquinho aqui. O que eu estou colocando nessa cópia aqui? Então, quais os desafios e os pontos de dor? Então, pensa que isso aqui é a primeira estrutura que eu estou fazendo. De repente, eu fechei com o meu cliente, eu reúno minha equipe para escrever toda essa primeira parte aqui do cliente, para todo mundo ficar sabendo qual é o próximo cliente que a gente vai estar trabalhando. Então, aqui, no desafio, quero ser reconhecido como o melhor organizador de eventos no mercado local e ter clientes de maior qualidade. São clientes classe A. Atualmente, os grandes shows são patrocinados por um grupo fechado de empresários. Então, esse meu cliente modelo aqui, eu sei que ele é um produtor musical, é uma produtora ali de shows, e ele já tem um desafio e um ponto de dor aqui para ser eliminado. Ele já está mostrando para mim quais são os problemas que ele tem. Então, quais as metas e valores que esse meu cliente definiu para mim? Ser uma referência em qualidade de organização com meus produtos e serviços, e não fazendo indicação de terceiros. Então, essa é uma meta importante para a gente alcançar com esse cliente. Quais as objeções? Comum para todo mundo que está nessa área nossa. Não tenho muito recurso para investir em marketing, isso é praticamente 100% dos clientes que a gente tem essa dificuldade. E a outra objeção aqui, que não tem muito tempo para criar artigo. Esses últimos dias aí a gente teve um depoimento de uma recém-aluna do Evo, reclamando que ela foi atendida por um colega nosso, e se ela soubesse que ela tinha que criar muita coisa ali, então ela com certeza não iria estar contratando essa consultoria agora. Tá? Mas isso aí é uma outra discussão bem abrangente ali, de quem está certo, de quem está errado, mas enfim. Acho que no início aqui, a gente já coloca para o cliente todas as coisas que ele vai ter que fazer e é o posicionamento, se é ele que vai ter que fazer ou se a gente vai estar fazendo por esse cliente. Então, a parte do avatar aqui, criando o avatar desse cliente. Esse cliente aqui eu dei o nome de Pedro Paulo, 25 anos, masculino, solteiro, não tem filhos, não gosta de ler livros, os blogs, ele acessa o site de notícias, ele acessa o UOL, Media News, que é um portal de notícias local, aqui, vários sites de eventos e baladas, porque é o ambiente dele, e ele frequenta os eventos da cidade, como festa de casamento, as baladas eletrônicas e os shows sertanejos, que é muito forte aqui na região do Centro-Oeste. As revistas, só algumas de música, entretenimento, e os gurus dele aqui são os DJs e os cantores sertanejos, porque é o ambiente que ele vive. Então eu vou analisar aqui a presença online desse cliente. Então assim, esse cliente aqui, ele está em todos os sistemas de busca, com a maioria das palavras-chave, ele está na maioria das redes sociais, ele possui uma lista de e-mails, ele está gerando conteúdo interessante. Isso aqui era uma outra planilha que a gente tinha, então eu também trouxe aqui para dentro. Então fica tudo no mesmo ambiente aqui do cliente. E qual que é o planejamento que eu estou pretendendo fazer para esse meu cliente? Qual que é o posicionamento que ele vai ter? Qual que é a copy que ele vai ter? Então, o que eu defini aqui? Nos 3 primeiros meses, nós vamos criar o seu site, fazer os posts relacionados com a necessidade do seu público, aumentando sua autoridade, fazendo um trabalho de SEO para a sua empresa ser encontrada também pelas pesquisas no Google. E aí, qual que é o próximo passo aqui? O que será gerado no blog desse cliente? O assunto relacionado com os eventos sociais, baladas e encontros casuais. Legal, toda a minha equipe já está sabendo que o foco desse meu cliente vai ser esse daqui. E aí no meu planejamento, no meu começo de planejamento de SEO aqui, e a linha de editorial que eu pretendo usar, a princípio eu ainda não defini, mas pelo menos para a gente ter um norte. Então eu defini aqui que eu vou ranquear por essas palavras-chave, então comentando sobre baladas, comentando sobre festas e eventos, falando sobre música eletrônica, o sertanejo e a parte dos shows. Então, e como esse cliente é organizador de eventos, o carro-chefe dele vai ser os shows realizados na cidade. Ele pode ter um clube VIP para eventos fechados e descontos e bônus para eventos abertos no modelo de fidelidade. Então aqui, inicialmente, eu já defini, eu já dei um norte, o que eu vou trabalhar com esse meu cliente. Então, isso daqui, numa reunião, a hora que eu estiver assinando o contrato, eu posso fazer essa validação. Então, eu já criei isso aqui
em conjunto com a equipe. Então eu posso já começar a distribuir algumas atividades para a minha equipe, porque esse cliente já está fechado, já está contratado. E a última coisa que eu coloquei aqui, por exemplo, é as senhas. Né? No Facebook, a gente vai, adiciona o nosso usuário e pede para ser administrador da página do cliente. Só que a gente sabe que os outros ambientes é meio complicado. Então, ele vai ter que fornecer um usuário nosso no blog dele, se for no WordPress, por exemplo. Ele vai ter que fornecer o usuário e a senha dele do Instagram, que a gente não tem acesso. A gente só vai ter acesso via o impulsionamento que a gente fizer no Facebook, né? Mas de qualquer maneira eu vou ter que ter aquele usuário e senha para eu ter autorização de postagem. Então todos os usuários e todas as senhas, quando qualquer colaborador meu precisar, vai estar dentro desse ambiente aqui, para não ficar importunando o cliente toda hora de ter esquecido a senha e estar pedindo para ele usuário e senha novamente. Okay? Então essa é a base aqui do sistema. Então, está dando para acompanhar legal? Tem alguma dúvida até aqui? Então aqui, assim, como eu comentei, eu tenho já passei aqui pela parte da prospecção do cliente. Então, uma vez que o cliente está fidelizado, eu vou lá na minha lista de cliente que ele já está cadastrado lá e coloco ele como um cliente ganho. A partir do momento que ele está no status lá de cliente ganho, ele vai fazer parte de toda a estrutura que eu tenho aqui do sistema. Então, aqui eu também tenho a minha lista de consultores, então são os colaboradores que estão trabalhando com você. Então, você pode adicionar quantas pessoas quiserem, foi o que eu falei. Você está colocando aqui o login você está criando um login e uma senha aqui para o seu colaborador, porque uma vez que você definiu a tarefa para ele, ele pode entrar com o usuário dele e acessar só as tarefas que foi incumbido para ele fazer. Então tem nessa parte aqui dos consultores. Tem uma agenda aqui, que também ele pode fazer um acompanhamento no formato aqui de calendários ou no formato semanal aqui. Então ele vai listando todas as atividades aqui que ele tem para fazer. Estou fazendo um teste aqui numa outra agência, né, um outro modelinho, né, de um outro formato aqui, onde tem umas cores destacadas, por isso que ele está em beta aqui, que eu estou fazendo algumas alterações ainda. Na parte de estratégia aqui, que a parte é o coração aqui do sistema. Então, vamos partir ali para os primeiros passos. Então, eu posso selecionar os clientes que eu tenho aqui. Então, vou selecionar o meu cliente modelo. Eu sugiro para que vocês criem, como eu já criei, na verdade, né, o cliente modelo para vocês, tudo que vocês precisarem de informação mais rápido, ou uma coisa que vai ser comum para todos os clientes que vocês atenderem, eu prefiro colocar no meu cliente modelo aqui e depois duplicar essa informação. Então, vou chamar o meu cliente modelo aqui. Então, essa tela tem alguns filtros aqui do lado. E aqui já tem algumas coisas, são os primeiros passos que eu vou criar para esse meu cliente. Então, lá, o prazo que eu tinha aqui, 27/2, às 18 horas. Quem vai ser responsável aqui vai ser a consultoria, que poderia ser o cliente também. Então, ó, pegar o usuário e senha de todas as redes sociais, como Instagram, Twitter, Google, enfim, todos eles aqui. Então, vamos abrir. Tem lá, o meu cliente é o cliente modelo, eu tenho que fazer isso daqui, que lembra que está cadastrado já lá na configuração dos primeiros passos aqui embaixo. Então, ele já está a informação aqui. Qual que é o prazo? Algumas respostas aqui, então, ó, pegar o usuário do Instagram e criar as outras redes sociais. Então, aqui eu tenho essa atividade, mas eu coloquei como resposta aqui que eu tenho que pegar o usuário do Instagram, mas as outras redes sociais ele não tem. Então, eu já tenho uma informação aqui. Qual que é o prazo? Quem que é o responsável? Se é o cliente, são terceiros, é a consultoria. E aqui eu tenho alguma observação desse cliente. Se caso eu quiser, essa informação aqui é do meu cliente modelo, por que eu falo para vocês para criar uma estrutura do cliente modelo, até para facilitar para vocês? Porque eu tenho um botão de cópia aqui. Então, se eu quiser pegar todas essas informações, fica mais fácil eu clicar no meu botão de cópia,
você vai ver que ele mudou aqui para o botão de incluir. Aí eu venho aqui, seleciono o meu cliente real, e aí uma vez que eu incluo, ele vai incluir esses primeiros passos com todas essas descrições aqui, já vai incluir para esse cliente aqui que eu vou trabalhar com ele. Então, por exemplo, a minha produtora lá de vídeo. Então, se eu quiser incluir essa atividade lá para o meu usuário, eu posso simplesmente incluir aqui, ele já vai aparecer naquela listagem também, nessa listagem aqui anterior. E isso, assim, vai se repetir para todas as telas, tá? Então, é uma coisa que eu fiz para facilitar mesmo. Então, por exemplo, essa aqui, por onde que esse cliente vai começar? Então, eu já tinha definido lá uma categoria. Então, ele vai começar pelo SEO, depois vai para ativação, depois aquisição e monetização. Eu já defini isso aqui para esse meu cliente. Então, na resposta aqui, primeiro eu vou estar começando com SEO e copy. O status aqui está como não iniciado ainda. Quem vai fazer a consultoria. Então, aqui eu já estou falando para o meu cliente que eu vou estar responsável por criar tudo isso aqui. Lá, eu posso, se eu tiver uma empresa terceirizada que cria as copies também, meu cliente não precisa ficar sabendo disso. Mas eu, no meu controle, eu já coloco meus serviços de terceiros aqui. Ok? Então, esses aqui são os primeiros passos. Aqui no caso dos filtros, né, se você quiser colocar, por exemplo, aqui ó, o responsável aqui, eu quero filtrar só o que o cliente tem para fazer. Então, ó, definir o valor que o cliente terá para tráfego pago. Então, a sugestão é que o cliente seja no mínimo, né, ou tenha no mínimo aqui R$100 por semana para impulsionar de 4 a 5 posts. Então, isso aqui eu já defini, e essa aqui, por que eu coloquei como cliente aqui? Porque é ele que tem que definir qual que é o valor que ele pode. Eu já estou dando uma sugestão, mas é ele que vai definir essa parte. Então, vamos lá, mesma coisa. Ele entra no filtrozinho aqui, meus tipos de campanha, estão todas relacionadas ali, pelo status também, quando eu comecei e quando eu terminei, então eu quero pegar um intervalo de tempo aqui, ou se é nos últimos 7 dias, ou no último mês, ou um planejamento que eu fiz para a próxima semana, enfim, eu tenho todos os dados aqui. Então, mais uma vez, se eu clicar em todos, vocês vão ver aqui, ó, desde o meu cliente modelo aqui, então, qual que é essa campanha aqui? Campanha de aquisição. Tem o meu cliente modelo. Então, só para um acompanhamento aqui. Vamos abrir aqui que fica mais fácil, a tela melhor. Então, esse aqui é o meu cliente modelo. Eu já defini o nome dessa campanha aqui, que é uma campanha de aquisição para ele. O tipo de campanha é aquisição. Então, ó, primeiro deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Então, aqui, ó, preciso vender todos os dias para ter recursos para pagar as campanhas de marketing. Quero vender produtos de baixo valor. Legal, esse aqui qual que é o problema que eu encontrei desse meu cliente. E qual que é a causa? Seguindo lá, problema, causa, promessa e a solução para esse meu cliente. A maioria das empresas não faz uma reserva de caixa ou um planejamento no orçamento para campanhas de marketing, acostumado somente com indicação de terceiros ou de alguns posts orgânicos nas redes sociais. Então, ele quer, ele precisa vender todo dia para ter recurso para pagar a campanha. E por que ele não tem recurso para pagar a campanha? Qual que é a causa? Essa causa surgiu porque ele não faz uma reserva de caixa. Como todas as empresas, pelo menos assim para mim, 100% das empresas têm o mesmo discurso. Né? Eu não sei para vocês. Né? E qual que é a solução que eu estou dando para esse meu cliente aqui? Então, a gente aprendeu lá que a gente tem uma estrutura para poder seguir. Então, simplesmente assim, para facilitar, qual que é a estrutura que eu tenho que seguir aqui? Eu tenho que criar um imã digital, eu tenho que criar uma página de captura com o cadastro desse imã, eu tenho que fazer a integração das ferramentas de e-mail marketing com a página de captura, eu tenho que criar essa página de obrigado, configurar a venda desse produto, eu tenho que criar a carta de vendas para o produto de baixo valor, eu tenho que criar essa página de entrega do imã digital mais um upsell, e eu tenho que programar a sequência de 3 e-mails de vendas para o produto de baixo valor. Então, eu coloco aqui qual que é o status disso. Se eu estou criando ele, se ele está para aprovação, que eu vou finalizar isso aqui com o meu cliente, né, não para que ele dê palpite, mas pelo menos para ele saber o que a gente está fazendo. Então, se ele está concluído, isso daqui, o que eu estou colocando concluído, assim, eu fui para aprovação para o meu cliente, o cliente aprovou tudo isso daqui, então eu coloco como concluído.
Aí depois que eu rodo toda essa campanha, aí é que eu mudo ele aqui para encerrado. Então, uma outra coisa que eu coloquei aqui também, qual que é o resultado do último ano? Então, é aquela oferta milagrosa, né? Então, assim, eu quero vender 100, eu quero receber 100 mil reais esse mês. Tá bom, mas quanto que você ganhou mês passado? Mês passado eu ganhei 10. Tá, e o mês retrasado? Mês retrasado eu ganhei 8. E 2015? Em 2015 eu fechava 5. Tá bom, então em 2015 você fechava 5, em 2016 você fechava 8, e como você quer fechar 100 agora? Então é impossível. Né? Então a gente não vai fazer milagre. Então aqui eu já coloquei, qual que é o último resultado, qual que é o resultado do último ano? Não, tive um crescimento de 5% em relação ao ano anterior. Qual que é o resultado atual? Eu estou tendo um aumento de 1% ao mês nos últimos 3 meses. E qual que é a meta esperada? Eu quero aumentar de 1,1% nos próximos 3 meses. Bom, aqui já é legal. Aqui a gente já está falando que eu quero ter um crescimento aqui de 10% em relação ao resultado que eu já tenho hoje. E qual que é a meta alcançada quando eu implementei isso aqui? Essa meta aqui eu consegui 1,2 nos primeiros 3 meses. Então a gente estipulou uma meta de 1,1, eu consegui 1,2. Então é um resultado bem satisfatório. Pensando que isso aqui eu estou fazendo apenas o planejamento dessa minha campanha. Então vamos pegar aqui até um exemplo meu aqui, que é um caso real. Então o que eu fiz? Eu fui nesse meu cliente modelo, quando eu fui oferecer para essa empresa aqui, o Empório Vila Real, que é uma loja de bebidas, né? Não é nem uma distribuidora de bebidas, é uma loja é uma cervejaria, aquelas cervejas artesanais, né? Tem mais de 2.000 rótulos ali que eles vendem, né? Então eu estou criando a mesma estratégia para ele aqui. Então eu aproveitei a minha campanha modelo aqui para duplicar para esse aqui. Então, por exemplo, Ecodesign, uma empresa que faz lembranças para casamentos, aniversários, aqueles kits que vão para banheiro, aquelas caixinhas onde vai a gravata e um whisky para dar de presente. Enfim, essa aqui é uma empresa desse segmento na área de casamentos. Então, o que esse meu cliente aqui brifou para mim? Eu quero ter uma campanha que faça com que os clientes visitem mais a minha loja. Júnior, a quantidade de metas aqui, como você está fazendo o planejamento, pode ser N, tá? Então, deixa eu até voltar aqui, só para exemplificar. Esse Ecodesign mesmo, deixa eu até mostrar aqui. Por exemplo, eu já fiz o planejamento para ele. Esse cliente aqui que estava comentando agora é Ecodesign. Então, eu estou criando essa campanha aqui. Essa minha campanha é de SEO. Quando eu estiver trabalhando com SEO, o que eu quero? Ter mais clientes visitando e comprando na loja. Qual que é o problema que ela mostrou para mim? O pouco assunto que resolve o problema e a necessidade das pessoas. Qual que é a causa disso aqui? As pessoas procuram sites que sejam constantes e que mostrem conteúdos relevantes. O que aconteceu? Quando eu fiz a análise de presença dela, ela só trabalhava basicamente com o Instagram, porque ela achava que o público dela estava somente ali. Então ela tinha pouca coisa no Facebook, estava totalmente desatualizado e ela não tinha site. Só que ela falava que algumas empresas referentes que ela colocou dentro daquele questionário, ela me passou ali 5 empresas, que essas 5 empresas tinham site. Que uma dessas 5 empresas, por exemplo, estava vendendo aqueles santos, aquela Sagrada Família, o suporte para a Bíblia na entrada de tem a porta-aliança, tem a criança que entra com a Bíblia. Então, assim, ela tinha esse material também, só que o concorrente dela, que era de Goiânia, se não me engano, ele vendia isso pela internet e ela não. Então, foi essa que foi o problema. Ela tem mais cliente visitando a loja, mas primeiro as pessoas têm que encontrar a loja dela. Se ela não tiver uma presença lá no Google, as pessoas não sabem nem que ela existe. Se ela não estiver usando o Facebook, também as pessoas não sabem que ela existe. Então, qual que foi a solução aqui que eu dei para ela? Aquelas 10 dicas, né, ou pelo menos os 10 principais assuntos que a gente tem que colocar para o nosso cliente. Então, o que eu coloquei aqui? Vamos criar e aumentar a autoridade, entregando conteúdo de valor para as pessoas. Então, ter artigos falando sobre assuntos que as pessoas querem saber.
Até eu coloquei um link aqui do que é essa referência aqui que eu deixei. Então eu quero tirar as dúvidas, eu quero fazer uma explicação de alguma coisa, eu quero falar por que usar ou por que não usar o que ela está vendendo, os tutoriais ensinando como usar, o problema e solução para um evento, né? O evento que eu estou falando aqui, é o evento mesmo, casamento, aniversário, dicas de como montar, um checklist de itens para casamento, como ter um evento diferente, os números e a parte do guia. Então, assim, tudo que eu coloquei aqui, ó, dúvidas, explicação, porquê, tutorial, é o que a gente veio aprendendo no treinamento. Oferecer produtos que as pessoas não estão pensando em comprar, que hoje a gente sabe que é aquela categoria N, né? Então a gente tem o nosso produto lá que é o cartão de visita, né? O produto conveniência. Depois a gente tem o produto ali de comparação, então onde as empresas, onde os clientes estão comparando as empresas, né? E elas acabam fechando pelo preço mais baixo. A gente tem aquele grupo que são as empresas especialistas, então ali já não vai importar muito qual que é o valor que você está oferecendo, como você é especialista, a pessoa já vai querer. E a gente tem aquela categoria N que entra nessa terceira opção aqui, né? Como no exemplo em um dos vídeos, no caso da Rolls Royce, né? Então, você quer um carro que uma vez que você fechou a porta e ligou o carro, você quer escutar só o clique do relógio, então compra o Rolls Royce. Se você quiser escutar o barulho do motor, compra uma Ferrari. Então, essa já entra nessa categoria N que a pessoa nem sabia que ela podia adquirir esse produto. Por exemplo, para nossa empresa, que a gente vai estar oferecendo semana que vem numa feira de casamento. Eu tenho um produto de realidade aumentada, onde eu pego o álbum de casamento, eu pego uma foto daquele álbum de casamento, eu tenho um aplicativo de realidade aumentada que eu instalo no celular do meu cliente, e uma vez que ele posiciona o celular em cima dessa foto do álbum, eu tenho um vídeo, porque a nossa produtora fez a parte de foto e fez o vídeo fez a cobertura, né, desse casamento. Então é um produto que a pessoa nem esperava em ter. Ela sabe que tem um Pokémon Go, por exemplo, que é a realidade aumentada, mas ela não sabe que essa tecnologia poderia ser usada para um álbum de casamento. Então hoje a gente oferece um álbum em papel, onde esse papel ele vai se tornar um vídeo a partir do momento que ela posiciona o celular dela. Então, eu já coloquei aqui também uma outra campanha de SEO. Então, eu quero aumentar o faturamento mostrando os produtos no site. Então, eu estou colocando aqui que eu quero clientes na loja, ela tem a loja física, mas eu também quero ter todos os meus produtos no site. Então, hoje é mostrado os produtos no Instagram, onde possuem valores sendo do mais baixo ao mais alto, a dificuldade em aumentar a quantidade de vendas no atendimento offline e online. O porquê disso daqui? A gente conseguiu identificar que esse cliente, ele tinha todas as fotos dele no Instagram, só que ele tem produto, vamos pensar em produto unitário, ele tem produto lá de R$10, com o mesmo produto um pouco mais sofisticado de R$100. Então, uma caixinha, por exemplo, que é para você guardar brincos, joias, alguma coisa assim que você vai oferecer para sua madrinha, ou a própria noiva vai ter isso. Então ela tem um porta-joias, que ela é só uma caixa de madeira, onde ela tem um porta-joias que tem um detalhe de uma pérola, por exemplo, que só de colocar essa pérola já aumenta R$200, R$300. Só que essa foto estava tudo misturado no Instagram. Então, a hora que a gente identificou isso, eu falo, olha, eu tenho certeza aqui que se eu colocar os seus produtos no site, e ao invés de você mostrar os seus produtos no Instagram, começar a mostrar dentro da sua loja virtual no site, você já vai ter um aumento de faturamento de uma semana para outra. Né? Não estou dizendo nem de um dia para o outro, mas de uma semana para outra, porque a gente vai colocar no site só os produtos de mais alto valor. Então eles não vão ter uma foto do lado para poder comparar. Então, qual que é a causa disso aqui? Ó? Está utilizando o modelo tradicional de marketing e divulgação da empresa. Porque ela estava usando só o Instagram. Às vezes ela clicava no botão lá para fazer a promoção, mas não sabia nem por que estava fazendo aquilo. Então, o que eu estou oferecendo para esse cliente aqui? O AIDA. Ó, atração, interesse, o desejo e a ação aqui. Ó, criar site no modelo de e-commerce com os produtos sem preço e sem efetuar a compra, apenas como apresentação. Então, ó, gerando maior atração. Depois eu estou colocando os produtos aqui de alto valor,
para os meus clientes presenciais, para os meus clientes online, para ter um interesse maior daqueles produtos de maior valor. Ó, vendo cada produto, sendo mostrado outros produtos relacionados, e também os kits de produtos. Então isso aqui numa loja virtual, a gente sabe que a gente seleciona um produto, e embaixo ele já te dá uma sugestão. Então eu gero mais um desejo de compra. Então eu crio os posts para cada um desses produtos, né, de alto valor, e aí eu gero uma ação. Então, uma vez que eu fiz o post lá no Facebook, fiz um post no Instagram, e eu direciono já para esse site, para a loja virtual, eu já estou indicando para o meu cliente que ele pode comprar aquele produto. Então, essa aqui é mais uma definição para ele. A outra, ó, se tornar uma referência diante do mercado de casamentos. Então, como as pessoas estavam, lá no início que eu coloquei, que as pessoas estavam comprando até pela internet, agora eu já criei uma outra estratégia. Então, se ela quer se tornar uma referência, eu vou criar um formulário de cadastro de cliente VIP, vou criar um funil de e-mails para esse cadastro, uma página de obrigado, vou criar post sendo oferecido apenas para ser um cliente VIP, vou criar post com assunto relevante, então, para todo o público de casamento, para outros mercados, porque ela atende o público empresarial também. Esse empresarial, eles fazem as caixinhas para entregar para os palestrantes, por exemplo, que são convidados para aquele determinado evento. E isso aqui também mostrar uma prova social. Agora, lá no tráfego pago, mais várias campanhas. Então, vamos passar pelo menos essa daqui. Ó, divulgar a loja no mercado nacional, fazendo venda de varejo e atacado. Esse daqui foi o que eu coloquei. A gente já está finalizando o site dela com os produtos. Ela já criou uma conta lá no PagSeguro e a gente vai começar a vender os produtos dela. Por que ela não está conseguindo agora? Qual que é o problema? Não há divulgação de posts com tráfego pago, não há publicação em grupos específicos de eventos, noivas, entre outros. O que está causando esse problema aqui? Ela não tem impulsionamento e ela não faz compartilhamento. Qual que é a estratégia que eu vou usar aqui para ela? Também isso aqui foi definido em um dos vídeos lá do treinamento. Ó, definir quais os produtos serão divulgados para todo o Brasil, definir a logística de entrega, definir o valor usado para cada impulsionamento, crio carta de venda, crio o remarketing, o pixel lá no Facebook, uso a regra para não haver a redução de nível de relacionamento com somente posts com ofertas. Lembra aquele do 80-20. Então, assim, eu vou criar uma campanha de marketing direto, e aí eu tenho uma campanha de branding. Então, as campanhas de branding ficam nos 20% e as campanhas de marketing ficam no 80%. E como que eu vou distribuir esses posts? Vou fazer 5 posts para um, então se eu tiver R$100 naquela sugestão que eu dei lá em cima, eu vou estar usando R$20 para cada um desses posts. Se eu estiver usando minha relação aqui de 2 para 2, eu vou fazer 4 posts e usar R$25. Então, eu já defini isso aqui também. Lembrando que aqui a gente não está falando da jornada ali do cliente. Não estou falando do checklist que a gente vai estar criando aqui para ele. E é mercado local. Então, assim, eu quero atender o mercado nacional e tenho o mercado local. Então, essa aqui foi a estratégia que eu criei para esse meu cliente. E mais uma vez, ó, se eu quiser pegar esse meu modelo aqui, ó, isso aqui é legal, eu acho que eu vou usar para qualquer outro cliente meu aqui, mesma coisa. Eu venho no botão de copiar aqui, ele vai copiar toda essa estrutura aqui e eu mudo o que eu quiser. Então, por exemplo, aqui eu ainda não defini a data de início, a data final, porque eu ainda estou em criação. Ok? Até aqui está tudo ok? É bastante informação, mas vocês veem que tem uma lógica aqui. Então, tenho os meus clientes cadastrados, eu tenho os primeiros passos que eu fiz para esse cliente, já defini toda a estrutura do meu tipo de campanha aqui. Agora, qual que é o próximo passo? Fazer um cronograma de pauta. Vocês vão estar lembrando de todas as telas aqui. Qual que é o cliente que eu vou estar trabalhando? Vai ser o meu cliente modelo aqui. Aqui são relacionadas as 10 dicas para a pauta. Lembra que eu acabei de passar agora as dicas, tutorial, checklist, como fazer alguma coisa, quais são os números, 3 dicas para alguma coisa, 3 métodos para fazer X coisa, então está tudo aqui. Então, esse cronograma de pauta está baseado nesses tipos aqui.
Qual que é o formato? Eu vou fazer em texto, em vídeo ou em áudio? Quem que vai fazer isso aqui? É o especialista, é o colaborador ou é a autoria própria? Quais as categorias? Até coloquei aqui, ó, essas categorias são dentro do WordPress. Então, minha categoria, qual que é lá no WordPress? São ferramentas, são lançamentos. Então, imagina que, quando eu estou definindo esse meu cronograma de pauta e o meu colaborador vai olhar isso daqui, ele sabe exatamente o que ele tem que fazer. Ele sabe que eu vou estar utilizando aqui um tipo que vai ser dica, ele sabe que vai ser um formato de texto, então isso aqui ou vai ser dentro da descrição ali do meu post no Facebook, vai ser no meu post lá do Instagram, ou vai ser dentro do meu artigo, porque eu estou definindo aqui que vai ser texto. Se é dentro do meu artigo, vai estar lá na categoria ferramentas, que eu já defini lá no meu WordPress. Então, lá no WordPress desse meu cliente, tem que ter todas essas categorias aqui. Qual que são as palavras-chave que eu vou usar para esse meu cliente? Então, baseado no Instagram, por exemplo, eu posso ter até 30 palavras-chave aqui, 30 hashtags, né, na verdade. Então, essas palavras-chave, essas hashtags eu vou usar no Instagram, vou usar no Facebook, eu vou usar dentro lá do meu Word. Quem que é o autor disso daqui? Também, aquelas mesmas opções, o cliente. Qual que é o título? Como montar um negócio digital do zero. Então, ele já tenho aqui. Eu assisti isso aqui em algum lugar, eu vi isso aqui em algum lugar, enfim, se eu tiver visto isso daqui em algum lugar, eu já vou colocar essa referência aqui. Então, eu escrevo http, tal, eu já coloco aqui. Clico no botão de navegar, ele vai jogar para esse site. Então, pensa que assim, esse aqui é o especialista, é o EFO criando, e depois você vai passar isso aí para o seu colaborador. Então, o colaborador, se ele tiver alguma dúvida, ele já vê aqui no link de referência que você colocou aqui para ele. Ok? Mesma estrutura do outro. Se eu quiser copiar, clicar no botãozinho aqui. Então, esse é o meu cronograma de pautas. Mesma coisa, quando eu tiver todos os cronogramas aqui, ele vai ter nessa sequência, pode filtrar por essa lateralzinha aqui, então ele fica bem fácil de acionar cada item desse daqui, cada registro desse aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Qual que é a quarta coisa que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que criar autoridade. Quando é aquele cliente que ele não tem nada. Ele não é reconhecido pelo mercado. Ele não é um cliente que começou agora. Tá? Mas ele é um cliente que já vem, só que ele tem pouco alcance. Então, o que eu vou estar fazendo para esse meu cliente aqui? É a parte de SEO e copy. Então, já vou definir as primeiras estratégias dele aqui. Não estou usando aquela jornada do cliente, aqui eu só estou definindo o que é SEO. Então, está no meu planejamento aqui, ó, ainda não foi aprovado pelo cliente, está dentro dessa categoria. Opa, deixa eu abrir aqui. Quais os canais que eu vou estar começando aqui? O Facebook, como o Júnior está falando aqui, eu posso criar exatamente uma outra dessa, fazendo para Instagram, ou fazendo para o Pinterest, ou fazendo para o Twitter. Então eu vou criar essa mesma estrutura para rodar ao mesmo tempo em todas as plataformas. E sempre definindo qual que é a data de início aqui. Então a campanha eu sei que é SEO, e qual que é o motivo dessa campanha? Gerar conteúdo relevante para a necessidade de contratar uma empresa na área de eventos sociais. Qual que é o primeiro engajamento? Como conquistar seu cliente no primeiro contato? Qual que é o cadastro que vai ter aqui lá no blog? 3 formas de quebrar a objeção dos seus futuros clientes. Qual que é o valor que eu vou estar usando para impulsionar? R$20. Vou estar usando, quantos dias eu vou impulsionar? 3. Qual que é a data de início? Dia 13/2 de 2017, eu vou estar usando R$20 para fazer esse impulsionamento no Facebook. Depois, no dia 14, eu vou fazer outro post. Porque os convidados vão sair falando do seu evento. Então, a mesma estrutura. Eu vou estar oferecendo o mesmo cadastro aqui. Outro, o que você não sabia que precisava ter na sua festa. Outra, 10 razões do porquê você deve fazer algum tipo de exercício todos os dias. Né? Porque esse aqui, no caso, como a gente está falando em casamento aqui, a gente quer manter a noiva em forma. Porque senão ela não vai entrar no vestido dela. Pode ver que aqui eu já mudei algumas coisas. Então, o segundo era 5 diferenciais que você deve ter na sua festa. Pode ser um artigo, pode ser um e-book. O outro, presentes diferentes para o uso no dia a dia. Quer estar em forma para entrar no vestido de noiva? Então tem todo um engajamento aqui.
Como fazer doces finos para o casamento. Além dos doces, não esqueça das forminhas. Então já estou dando vários engajamentos aqui. Então eu estou falando de uma coisa, estou fazendo uma explicação, estou jogando para uma página de cadastro, onde eu estou dando mais uma outra explicação. Então, querendo ou não, só nesses 5 posts eu já dei 5 dicas que faz parte de um checklist de casamento, por exemplo. E eu tenho toda essa estrutura sabendo tudo que eu vou gastar. Ah, eu não quero fazer só essas 5, eu quero fazer mais, não tem problema. Vamos clicar aqui embaixo, esses são os básicos que tem que fazer. Mas se você quiser continuar fazendo, mais N aqui, mesma estrutura. Eu só coloquei de um formato diferente. Engajamento, cadastro, valor, quantidade de dias em posicionamento e a quantidade, e a data de início e a data de final aqui. Okay? Então é exatamente a mesma estrutura de cima. Então acabei de criar as minhas campanhas aqui de SEO. E agora o que eu vou fazer? Já que eu fiz a parte de SEO, agora eu posso partir para a parte de ativação, a parte de aquisição e de monetização. Então, agora eu vou partir para a criação da jornada desse meu cliente. Mesma coisa, vamos pegar lá o meu cliente modelo aqui. E aqui, naquela mesma estrutura que foi mostrada lá atrás, para uma outra finalidade, eu tenho minha campanha de SEO, eu tenho o planejamento do meu cliente modelo. O que eu vou fazer para ele? Eu vou fazer os 5 posts que vão rodar num determinado dia, aqui de início e de final, que é como a gente aprendeu. Eu faço os 5 primeiros posts na parte de ativação, por exemplo, depois eu paro 1 ou 2 dias, aí eu começo a minha campanha aqui de monetização, depois eu paro mais 1 ou 2 dias e eu ofereço minha super oferta. Então eu tenho tudo aqui registrado. Se eu quiser algum detalhamento aqui, qual que é o motivo que esse meu cliente está fazendo essa primeira estrutura aqui. Vamos abrir aqui para ficar uma visualização melhor. Então, esse meu cliente está na categoria aqui de agência de publicidade, por exemplo. Esse é o meu cliente modelo, o canal que ele está usando aqui vai ser o SEO. Qual que é o motivo desse aqui? Quero ter mais clientes. Sei lá. Qual que é o primeiro engajamento? Como começar um negócio do zero? Qual que vai ser o cadastro? O negócio digital do zero. Qual que é a minha primeira conversão? Plano de 7 passos para lançar um blog. Qual que é a outra conversão? Ser membro de uma área VIP. Qual que é a terceira conversão? Certificação de copyright. E a quarta? Eu quero ser um expert de venda online. Esse aqui foi o modelo que a gente aprendeu, que é por isso que a gente está nessa jornada de ajudar os nossos clientes. Então, qual que é a data de início aqui? A data de início vai ser, sei lá, vai ser 30 de maio aqui. E a data final aqui, vamos pegar que seja 30 de maio também. Então, esse meu planejamento aqui, ele está concluído. Vim aqui, salvei. Beleza, está o meu registro atualizado. E um detalhe bem importante aqui, ó. Depois que eu fiz essa minha campanha, vai ficar do critério de cada profissional se eu quero compartilhar isso aqui ou não. A princípio, quando eu tinha desenvolvido o sistema, tudo que a gente estava fazendo aqui, tudo ele ia ser compartilhado. Mas eu preferi deixar a critério aqui de cada profissional. Se eu quiser compartilhar essa minha jornada aqui, depois que ela estiver concluída, eu venho aqui, ó, compartilhar esse sucesso. Então, uma vez que eu compartilhei aqui, vou deixar ele até compartilhado, para depois a gente ver onde que vai aparecer isso daqui. Ok? Então, essa daqui é a minha primeira jornada de um post só que eu estou fazendo. Então, uma das dificuldades que eu tinha era, pensando muito até no lançamento, né, eu já conhecia a forma de lançamento, por exemplo, né, do Érico, e aí isso aqui, por exemplo, é uma das fases que ele faz. Só que isso daqui ele fica rodando por 2, 3, 4 semanas. Né? Uma vertical dessa só, né? Por isso que a gente fala que a gente não está trabalhando verticalmente, a gente está trabalhando horizontalmente, que é o que está aqui. Eu estou trabalhando de uma forma horizontal. Eu defino cada um dele aqui. Esse meu aqui já passou aqui para baixo, que eu coloquei ele numa outra categoria. Então aqui, quais as outras que eu vou ter aqui para fazer? Criar um pixel lá no Facebook, que é o visitante do marketing digital. Também, vai lá para os negócios digital do zero,
cria um plano aqui ele tem acesso ao plano de 7 passos aqui, oferta, copyright e aí a especialização. O que eu vou fazer no terceiro dia? Vou fazer essa publicação, como se tornar um copyright profissional. Qual que é o quarto dia? Fazer isso aqui, um guia para gerar resultados rápidos. Depois eu vou oferecer como planejar seus anúncios de Facebook Ads. Depois como começar um negócio do zero. Então eu já tenho aqui tudo que eu vou fazer nessa primeira fase, nessa primeira semana desse meu cliente. Aí depois eu vou criar uma segunda. E aí depois eu só venho aqui no meu calendário e mando listar tudo isso daqui. Até só para fazer uma sequência, deixa eu só fazer uma pausa desse modelo de estratégia aqui. Vou mostrar para vocês aonde que vai, na prática, ser executado isso daqui. Se a gente vier aqui no administrador e no relatório de atividades, ele vai mostrar todas as atividades que eu tenho para fazer. Então ela está toda aqui, com todas as datas que eu tenho, né, todos os meus clientes aqui, quais os canais, o tipo de campanha que ele tem. Então ele está tudo aqui. Então vamos pegar só um de aqui de exemplo. Quando eu vou montar o que o meu consultor realmente vai ter que fazer, o que eu coloquei aqui? Ó? Qual que é esse cliente? Está todos aqui. Fases da campanha. Essa aqui é o que a gente acabou de ver ali na frente. Essa fase da campanha aqui, tem até um tutorialzinho. Aqui, ó, esse conteúdo é criado seguindo o menu estratégia, planejamento, criação de campanha. Então, se você seguir isso daqui, você vai encontrar isso aqui. Mas é naquela jornada ali do cliente que a gente acabou de fazer. A hora que eu puxo esses dados, ele já vem sozinho, que ele é um SEO, que ele é uma campanha. Aqui eu vou determinar se ele é frio, se ele é mono, se ele é quente. E quem que vai executar isso daqui? Qual que é o meu consultor que vai executar? Qual que é o status disso daqui? Prazo para iniciar a campanha. Então eu coloco já o prazo aqui que eu tenho que executar e quais os serviços que eu vou ter que fazer. Então, lembra aquele serviço que está cadastrado lá na minha configuração. Quais são eles? Eu tenho que criar um artigo, tenho que criar a copy, eu tenho que criar um e-book. Então, vou pegar aqui, só um exemplo. Criar um e-book. Duração aqui. Aqui está em minutos, tá? Então, assim, de 60 minutos, ele tem valor de R$100, porque eu já defini lá na minha estrutura de atividades. Quando que eu tenho que começar? A hora, tem que terminar e a hora. Uma descrição, o status disso aqui e qual que é o consultor que vai executar isso daqui. Então, aqui que eu falo que ele está completo. Eu fiz lá o planejamento e depois aqui eu parto para a execução. Mais uma coisa, além de ter execução, o que meu consultor aqui ele tem que saber? Lembra daquela campanha que a gente fez, aquele planejamento da campanha ali? Então, assim, lá no meu planejamento ele tem que estar como concluído. Né? Ele não pode estar com o status lá de em criação ou em aprovação. Ele tem que estar lá como concluído. Quando ele está concluído, ele vai aparecer aqui. Então, aquele mesmo planejamento que eu fiz, que gerou aquela jornada, ele vai aparecer aqui. Então, qual que é o nome daquela campanha? Eu coloco aqui, um exemplo. Aquisição, o e-book de precificação, um kit e não fãs, para um público que não é seu fã. Qual que é o assunto? Qual que é a imagem que vai ser utilizada? Qual que é a chamada que vai ser feita? E qual que é o público que vai ser atendido? Isso aqui, esse público aqui é uma outra tela que eu até já pensei em criar, para eu saber, meu público 9 é quem? Porque eu já senti a necessidade de, a hora que eu estiver fazendo uma segmentação lá no meu Facebook, eu já tenho esses nomes definidos. Eu não preciso entrar toda hora no Facebook para saber qual que é. Então, mais uma tela que vai ter na minha estratégia aqui, vai ser lá especificamente no Facebook a segmentação. Tá? Que pode ser no Facebook, pode ser no YouTube, pode ser no Google Ads. Então, eu vou ter que ter essa informação também. Então, o meu público 9, por exemplo, pode ser o meu público de casamentos, meu público de noivas. Qual que é o nome desse meu público? Ele vai chamar marketing digital. Qual que é a segmentação? Não fãs de nossas páginas. Qual que é a página de captura aqui? Aqui vai ter o link para a minha página de captura que eu já criei. Qual que é a imagem que eu vou estar utilizando? Pesquisei por Analytics no banco de imagens do Facebook. Ou eu pesquisei como casamentos no Google Images. Qual que é o texto que eu vou usar na headline, no texto e na descrição? Eu já vou escrever aqui também. Então, na dúvida daquele consultor, na hora que ele for criar na hora que ele for fazer essa atividade,
ele já sabe exatamente aqui o que ele tem para fazer. Não vai ficar perdido, não vai ficar me perguntando, principalmente se ele for um consultor nosso, que ele vai estar remotamente. E aqui a gente vai listando qual que é o histórico. Ok? Então, indo aqui para finalização, também, quando o cliente precisa criar os roteiros aqui de vídeo, também coloquei aqui dentro. Por exemplo, qual que é o tema? O poder do conteúdo. Qual que é o título que a gente vai usar? Também vai ser o poder do conteúdo. Vamos abrir ele aqui. Então, qual que é a promessa que eu vou ter com esse meu script aqui de vídeo? Como criar um conteúdo que realmente gere vendas para a sua empresa. Qual que é o tempo médio desse vídeo? Eu aconselho que seja de 5 minutos. Então, qual que é a descrição? Vai estar toda aqui. Por isso que eu achava que os links seriam importantes também. Então, aí, depois, qual que é a regra que eu vou usar? Então, eu tenho isso daqui. Depois, será que ele ou ela sabe resolver o meu problema? Então, eu preciso desse serviço agora? Quais são os riscos que eu tenho dentro desse meu vídeo? Depois, quais os passos que eu vou falar para esse meu cliente tomar? Qualificação, para quem que é esse vídeo? Já tem todo um modelinho aí. Criando o diferencial, mais um modelo. A história de validação e afinidade, provar que ele está no lugar certo. Então, também, você vai falar dessa forma aqui. Cumprindo a sua primeira promessa, né, visualizar um novo futuro. Então, cliente, na hora de fazer o vídeo, você tem que seguir isso daqui. Transição para uma oferta. Quando você tiver você já levantou o problema do cliente, já viu a causa desse problema, você já mostrou a promessa e a solução, e agora você vai fazer a transição aqui para a oferta. Então, o que você vai falar nessa transição? E aí, no caso da oferta, o que você vai oferecer para todo mundo? Então, também já está aqui. E aqui no roteiro, qual é o resultado possível futuro? Vamos descrever ali para ele. Qual que é a explicação da rotina? Então, também a gente descreve. Qual que é a explicação detalhada do passo a passo? Então, também está ali. Então, todo o roteiro, todo o script de vídeo você vai estar mostrando para o seu cliente aqui. Vamos lá para o título e descrição. O que a gente criou lá como os consultores e os empresários, a gente também vai lembrar disso daqui. Os problemas, o interesse e a mensagem, que a gente tinha aquele gráfico colorido lá, de vermelho, amarelo e verde. Então, o que é isso daqui? Então, meu público aqui para os consultores, então, qual que é o problema? Pessoas que estão com dificuldade de fechar contratos de consultoria de alto valor, atualmente só fecham contratos de 5 mil a 10 mil reais, mas elas gostariam de ter contratos melhores, porém não faz ideia de como fazer isso. Qual que é o interesse dessas pessoas? Como cobrar por uma consultoria de marketing? Qual que é a mensagem? Se você está com dificuldade para fechar bons contratos, é porque provavelmente você não tem um método de precificação. Então, é essa minha cópia aqui, que eu vou estar utilizando com essa regra aqui do problema do interesse e qual que é a mensagem que eu vou colocar, eu também já descrevi ela aqui. Então, essa é a minha descrição dos títulos. E a mesma coisa para os empresários. Empresários que não conseguem vender todos os dias, vivem um dia por vez esperando que a equipe bata metas, sem a certeza de resultados. Há meses que são bons e outros que não. Então, também, qual que é o interesse disso e qual que é a mensagem. E aí vamos finalizando aqui, quais os ganchos para oferta. Isso aqui a gente também vai lembrar. Qual que é o público? Depois desses passos, né? Então, ter, sentir, a mudança diária, a comprovação de resultados, a velocidade de automação e aí qual que é o status. Então, empresários de pequenas e médias empresas. Quer ter, o seu negócio terá um método de vendas. Sentir, você não se sentirá mais perdido com esse plano de marketing. Qual que é a mudança? Seguindo esse plano, você conseguirá vender todos os dias. Qual que é a comprovação? Os empresários que seguiram esse plano aumentam em X% as suas vendas diárias. Qual que é a velocidade aqui? Utilizando esse processo, você será capaz de planejar novas campanhas rapidamente, sem precisar de horas. Qual que é o status? Com esse plano, o seu negócio irá para outro nível. Então, esse aqui é mais um dos modelos que a gente colocou, que é o gancho para oferta, para a gente definir tudo direitinho aqui. O que a gente precisa passar para o nosso cliente para ele ter um gancho muito bom na hora de fazer a oferta dele. Talvez assim depois eu até coloque tanto essa criação de título, roteiro e os ganchos antes dessa criação da jornada e antes dessa criação de autoridade.
que acho que assim que pela sequência fica até um pouco mais fácil, né? E aqui por último a gente tem a mensuração do resultado. Então o que é essa mensuração do resultado aqui? É aquela planilha que a gente tinha, que nem eu peguei o meu cliente modelo aqui, qual que é a campanha que eu estou fazendo para ele. Então, a data que eu fiz a publicação, a hora daquela publicação, quanto que eu investi? R$300. Quantos cliques eu recebi? Quantos cliques foram efetuados? Então, o segundo produto foi esse, o terceiro esse, o quarto esse. Então, na média aqui, qual que foi a conversão? Foi essa daqui em porcentagem. Foi 1,07 de vendas. E aí, qual que foi o retorno de investimento? O retorno aqui foi de R$191. Então, essa campanha aqui que eu gastei R$300 lá em cima, eu tive um retorno aqui de 191, porque a minha receita foi de 491. Então, esse aqui é uma das planilhas que eu tinha, só que aqui o que eu estou fazendo? Eu estou relacionando aquele meu cliente, estou relacionando aquela campanha, aquela jornada que eu fiz para o cliente, ela vai estar aqui tudo no mesmo lugar. E aí eu consigo mensurar, eu consigo até mostrar para o meu cliente de uma forma mais fácil. Então, seguindo a estratégia aqui, ó, essas ferramentas, pelo menos é que a gente tem mais falado. Então, aqui é bem simples, né? A hora que clicar aqui, para não precisar ficar aguardando qual que é o link para aquele acesso, então eu já tenho um acesso aqui. O que eu estou verificando aqui também, eu tenho aquela conta compartilhada do SEMrush, tá? Então, por isso que tem alguns dados aqui. Eu vou ver a possibilidade de estar incluindo isso aqui também dentro do sistema, para que vocês consigam fazer a pesquisa e não ter aquela limitação da versão gratuita. Tá? Então, esse aqui é a versão completa dele, só que pelo que vocês veem aqui, eu pago aqueles $8, se não me engano, para ter esse ambiente aqui compartilhado. Okay? Que, se não me engano, acho que é aquela ferramentas SEO que oferece esse modelo de contratação. E os estudos de caso. Quando eu tiver alguma dúvida, quando eu quiser fazer alguma pesquisa, eu vou entrar naquela categoria que já está definida na minha configuração aqui. E aí, a gente mesmo, né, nós como consultores, a gente pode ir lá e criar o nosso. Então, por exemplo, quando a gente quiser um modelo de negócio aqui de advocacia, então eu sei que esse link aqui, por exemplo, é lá da RD Station, que eles fizeram essa divulgação. Então, o escritório aqui, que é essa Coites, Advocacia Previdenciária, é o escritório de advocacia, tal. Então, ela mostrou aqui qual que é o estudo de caso. E aí, se eu quiser saber o estudo de caso, eu clico aqui, ele vai abrir lá no site da RD Station, nessa reportagem, e você pode ter mais detalhes aí. Então, se a gente tiver no nosso site um estudo de caso, seria legal que a gente pudesse aqui compartilhar também. Então, qualquer tipo de estudo de caso, se vocês tiverem o de vocês, clica no novo aqui, acrescenta uma descrição, coloca o nome, que categoria que é, e qual que é o link que a gente pode ver essa referência. Né? E por último aqui é o compartilhamento das informações, que é o que eu coloquei. Então, assim, essas são as campanhas, é aquela jornada do cliente que, se o consultor quiser compartilhar, vai estar por categoria aqui. Deixa eu colocar de todas. Lembra que quando a gente estava fazendo aquela jornada, eu coloquei lá compartilhar esse meu sucesso. Então ele está aqui, ó. O compartilhamento do sucesso está aqui. Então, o que eu fiz aqui? Posso verificar como que foi feita tudo direitinho. Ó, está compartilhado meu sucesso, tá todos os dados aqui. Legal, eu acho que isso aqui é interessante, vai funcionar para mim. Beleza, eu vou aqui no botãozinho de copiar, mudo desse cliente aqui que era do meu colega, né, do meu colega Evo aí, eu coloco aqui para o meu cliente. E aí o que ele descreveu aqui, eu posso ou não usar, já que ele deu a permissão para mim. Então eu posso usar essas informações aqui. E eu coloco ele aqui no meu planejamento. Então, se eu clicar no incluir aqui, a hora que eu for lá na minha jornada de criação, ele vai começar a aparecer lá para mim. Ok? Então, é isso, né? Basicamente é isso. Se vocês saírem aqui e entrar com o usuário que vocês criarem para os seus consultores, vai ver que ele não vai aparecer todas essas telas aqui.
Se você entrar como cliente, vai aparecer menos telas ainda, vai aparecer só as coisas que estão sendo executadas daquele cliente. Então é o acompanhamento que ele pode fazer, para ele não ficar na nossa cabeça o tempo todo. E vocês vão ficar utilizando essa parte aqui o tempo todo. Então aqui do sistema, uma outra coisa que já está planejado para o próximo mês é a gente incluir a parte de financeira também. Então, não só a parte financeira, mas a parte de contratos e propostas. Então, você vai elaborar a proposta do seu cliente, isso antes de fechar, isso é a hora que a gente estiver aqui na prospecção. Então, vai estar dentro de um sistema só, tudo que você ofereceu para aquele cliente, onde as cláusulas do contrato, ela é toda padronizada também, é só nesse mesmo modelo, né, você ir puxando as informações. Você vai gerar a proposta, vai gerar N propostas, essa proposta vai gerar um contrato, né? Então o contrato vai estar sempre com o número dele e com o número da proposta que ele foi selecionado. Então, e toda a parte financeira, né? Todo o controle financeiro, todos os lançamentos que você fizer da sua agência, se você ainda tem uma mistura ali do modelo da agência com as suas coisas pessoais, você também vai conseguir separar isso aí dentro do sistema. Você vai poder criar sua conta de conta pessoal e você vai criar sua conta da agência, né, da sua empresa. Ou que nem no meu caso, eu tenho a produtora de vídeo, a gente tem o estúdio de fotografia e aí eu tenho a agência de marketing também. Ou eu tenho, por exemplo, a gestão aqui do Cigan, né, que é do sistema de gestão de marketing. Eu posso trabalhar com ele como se fosse uma empresa à parte. Isso tudo eu posso estar fazendo dentro do meu sistema financeiro. Ok? Mas ok, vou encerrando aqui então. Agradecer a todo mundo que pôde ficar, né? Talvez a gente faça, pode até fazer um outro mais cedo, né? No outro horário, na parte de manhã, na parte da tarde. Porque no final da tarde tem muita gente que está dentro do escritório, aí sai, trânsito até chegar em casa, né? Então sabe que fica um pouco complicado, né, para todo mundo. Né? Mas a gente vai falando lá no WhatsApp, vai tirando essas dúvidas também, ok? Então, um abraço a todos aí, a gente se vê lá no grupo. Um abraço.